bem-vindos! Está no ar o Urban View, o programa de TV da Urban Systems, que a cada semana traz um novo entrevistado, um novo tema, fazendo um olhar sobre as cidades. Danilo, vamos começar o nosso bate-papo definindo um pouquinho o self-storage. Como é que foi criado esse serviço? Como é que nasceu isso? Perfeito. O self-storage é um conceito de armazenagem, é um modelo de armazenamento, tá? Ele é um sistema americano, na verdade o conceito é americano, lá para a década de 60 foi onde começou a surgir esse serviço nos Estados Unidos. Ele veio para o Brasil com o mesmo conceito e ele consiste basicamente no aluguel de um espaço privativo, é um módulo individual, onde o cliente tem o próprio acesso a esse box. Ele guarda os seus pertences, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, tranca esse espaço com o próprio cadeado e tem um acesso individual. Então esse é basicamente o modelo do self-storage. Tá. Nos Estados Unidos esse serviço é extremamente comum, né? Super. E aí desde a década de 60, é isso, Danilo? Exatamente. O americano tem o hábito de guardar, na verdade, né? Então esse serviço surgiu lá e ele cresce muito. Hoje, se não me engano, são mais de 50 mil unidades nos Estados Unidos, né? No Brasil é um serviço um pouco mais novo. Dá para dizer que lá para os anos 1996, 97, ele começou aqui no Brasil. Nós da Unidos estamos aqui em São Paulo desde 2008 com as nossas atividades. E de lá para cá o setor ele veio crescendo bastante, né? Hoje a gente encontra mais empresas oferecendo esse tipo de serviço, consequentemente mais pessoas também utilizando e vindo a conhecer o self-storage como uma solução, que ainda aqui no Brasil está muito atrelada ao guarda-móveis. Né? Então as pessoas ainda procuram, porque o guarda-móveis é muito tradicional, acho que vale a pena a gente comentar. O guarda-móveis ele já existe aqui no Brasil há muito tempo, até mesmo prestado pelas empresas de mudança. Né? Elas já ofereciam um espaço próprio para guardar os pertences dos seus clientes. Né? E o self-storage veio, ainda assim, ver um pouco como uma evolução do próprio guarda-móveis. Muito bem. E como é que surgiu a Unidos Self-Storage? Em que ano ela começou? Você citou agora há pouco? A gente começou as atividades a operar realmente em 2008, né? Mas o ano que antecedeu, 2007, foi o ano de toda a elaboração do projeto, pesquisa de mercado e tudo mais. Né? É super curioso e vem de encontro com a primeira questão. Nós não conhecemos o self-storage no Brasil. O nosso diretor conheceu o self-storage nos Estados Unidos, apesar de na época já existirem empresas atuando nesse segmento por aqui. Né? Então, por questão familiar e tudo mais, ele conheceu esse sistema no exterior e veio com essa ideia, né, aqui para o Brasil em 2007. E aí iniciamos a pesquisa. E a partir desse benchmark, a gente descobriu empresas que já prestavam esse serviço por aqui. Já era um serviço bem estruturado em algumas empresas, em outras ainda uma notória diferenciação mínima do guarda-móveis para o self-storage, ainda era um galpão um pouco mais rústico, né? Mas outras empresas já prestavam um serviço bastante evoluído, bastante moderno. E aí surgiu essa intenção. Em São Paulo, que é um polo de muita residência, muita empresa, então você consegue atender pessoa física e jurídica, né, onde a gente imaginava ter uma boa demanda, e foi nesse ensejo em que a Unidos surgiu, iniciando realmente a operar em 2008. E como é que foi esse início? Eu imagino que vocês tenham enfrentado uma série de dificuldades. Você está nesse processo desde o começo também da Unidos, é isso, Danilo? Super. Eu estou desde o começo e é super legal comentar isso, porque eu sou jovem e tive essa oportunidade. E é muito legal quando você participa de um projeto desde o início, desde da primeira ideia, do primeiro pensamento, e ver aquilo se tornar uma realidade, e ver aquilo crescer e atender realmente a necessidade de pessoas e empresas, né? Então isso tudo foi muito legal. E de lá para cá, nós tecnicamente entendemos várias variações onde a gente precisou se adaptar. Iniciamos imaginando, não tinha ainda muita referência no mercado quando a gente começou. Então nós imaginávamos um tipo de tamanho de box, por exemplo, que ia alugar mais, que ia ser mais interessante. Percebemos que a procura é por espaços às vezes menores. Então um espaço que a início era de 10, 15 metros quadrados se tornou 3 boxes hoje de 5 metros, porque atende melhor a necessidade e assim por diante. Então a gente foi evoluindo e se adequando ao que o mercado nos trouxe. Hoje a gente se considera que estamos estabilizados e atendendo bem a demanda que a gente recebe.
Agora, você comentou que no início houve pesquisa. Sim. Como foi feita esse tipo de pesquisa com a comunidade, onde vocês pensavam em implantar o self-storage, é isso? Sim, nós atendemos especificamente, na verdade hoje regionalizou um pouco mais, devido à oferta de mais self-storage na cidade de São Paulo, tá? Mas a gente atende mais profundamente a região da Zona Sul e Zona Oeste da cidade de São Paulo, né? E foi feito na época uma pesquisa local, para a gente já entender, lá em 2007, se as pessoas já conheciam o self-storage, ou se porventura, caso ainda não conhecessem, se o conceito, a ideia era de interesse, era de aceitação daquela pessoa em guardar um material, né? O retorno foi positivo no sentido de achar uma ideia bacana, mas desafiador, porque não lembro o dado exato, mas cerca de 90 e poucos % não faziam ideia do que era um self-storage. Então foi um desafio. E um desafio maior, que também vale a pena ressaltar, na época, essa época de 2007 era a famosa marolinha que o Lula comentou. Então foi a crise econômica no mercado imobiliário americano. E nessa época de retenção coincidiu com o nosso investimento, né? Então, ao invés de nos retrairmos, a gente investiu na empresa. O ano de 2007 não foi fácil, mas ao final, quando iniciamos em 2008, a crise também deu uma melhorada e a gente entrou no mercado numa época que acabou sendo muito boa para a gente, né? Mas retornando ao que a gente falava da pesquisa, a pesquisa não trouxe dados bons no sentido de conhecerem o conceito, mas dados que nos motivaram, porque as pessoas gostaram da ideia. Vimos que a gente podia atender de início bem a necessidade de quem busca para guardar móveis. Essa necessidade é muito proeminente, as pessoas precisam, numa eventual mudança, numa eventual reforma, atraso de uma entrega de uma obra onde você precisa sair de onde você está atualmente e levar para um local. Então essa necessidade fez com que a gente apostasse no negócio na época. E fomos muito surpreendidos, até pela procura de empresa, né? Pessoa jurídica que passou a procurar bastante e hoje representa um equilíbrio entre 50% de pessoas físicas e pessoas jurídicas atendidos pela Unidos. Nessas pesquisas, você se recorda dos principais anseios, medos ou dificuldades para que as pessoas comprassem o serviço de self-storage? Sim. Uma pergunta muito comum é com relação à segurança, né? Então as pessoas se preocupam bastante. Poxa, mas o espaço é só meu? Só eu vou ter acesso? Como vocês controlam isso? Como minhas coisas ficam guardadas lá dentro? E da qualidade do local da armazenagem. Ainda hoje, em 2015, a gente ainda vê as pessoas que procuram um self-storage pela primeira vez, imaginando que vão frequentar um galpão antigo, um galpão mal iluminado, um local de um acesso não muito bacana. E não as pessoas são super surpreendidas por isso, porque o local ele tem totalmente outro conceito, né? Então ele tem uma iluminação super adequada, um ambiente que lembra muitas vezes um shopping mesmo. Para as pessoas e empresas se sentirem à vontade em frequentar esse local, né? Então a gente sentia essa dificuldade. As pessoas, puxa, mas um galpão, uma armazenagem, será que eu preciso? Será que vai ser seguro? Como vão ficar meus pertences lá dentro? Então esse foi o primeiro desafio. Ainda é um desafio até hoje as pessoas conhecerem o conceito, mas o primeiro desafio foi esse, de mostrar para as pessoas que é seguro, que é bacana, que o espaço, além da segurança e monitoramento da empresa, tem um seguro individual para o box do cliente, ele conta com um seguro para os bens dele enquanto armazenados no box. Então isso tudo foi um desafio e a visita no local, ela supera bem essa situação momentânea de preocupação. Muito bem, e ainda estamos engatinhando no mercado, guardadas as devidas proporções. Nos Estados Unidos são mais de 50 mil empresas, eu tenho esse dado aqui no Brasil, são apenas 100 ainda, guardadas as devidas proporções. O mercado brasileiro movimenta hoje cerca de 210 milhões ao ano, segundo o presidente da Associação Brasileira de Self-Storage, que é a Abras, Flávio Del Sodato Júnior, que esteve aqui no Urbanville. Danilo, a gente pode considerar o mercado de self-storage consolidado já nos dias atuais? Eu considero como consolidado, né? O self-storage, como os próprios números mostram, ele vem crescendo bastante, né? Em 2013, o mercado movimentou cerca de 85 milhões. Hoje, o dado que você apresentou é de 210, em 2 anos. Então, a gente percebe um ótimo crescimento no mercado, até em termos de números, né? Então, eu considero um mercado consolidado, as empresas, elas têm uma boa autonomia e elas giram bem, no sentido até mesmo de percentual de boxes locados, né? A média que se tem no mercado é de 85%, 90% dos espaços locados, né? Então, as empresas são sustentáveis, toda unidade que abre, ela é sustentável.
Existem até franquias agora. Existem franquias, né? Isso, e eu ia tocar até nesse ponto. O importante é a gente vê esse crescimento hoje em torno de 100 empresas, mas muitas ainda estão em São Paulo. Estão aqui na cidade, efetivamente, de São Paulo, não apenas estado. O que falta para a gente atender essa demanda? Você já colocou que existe essa demanda, né? Existe. O que falta para a gente atender isso? Eu sei que o primeiro self-storage parece que foi em Manaus, é isso? E daí depois a maior parte agora está aqui em São Paulo. Por que isso? Por que Manaus o primeiro e por que a maior parte agora em São Paulo? Você diz o primeiro fora de São Paulo, em Manaus, né? Isso foi realmente provavelmente uma questão de oportunidade, né? Também é um local com muitas pessoas, então essa questão demográfica ela é importante, né? E eu creio que esse crescimento ele realmente é uma oportunidade de investimento, né? As empresas que vêm com grupos de investimentos e que utilizam de franquias estão tendo um crescimento mais exponencial, elas realmente estão vendo a oportunidade e começando a sair de São Paulo. O que acontece, na minha opinião, realmente é pessoal. São Paulo é muito mais seguro para você fazer um investimento porque você vê que é uma cidade onde existem muitas oportunidades, muito movimento financeiro, muitas empresas instaladas, muitas pessoas morando, empreendimentos novos a todo momento, então as pessoas se sentem seguras com isso. Mas outras capitais já necessitam de um serviço. A gente já temos serviço de self-storage próximo de São Paulo, em Campinas, indo para Guarulhos, nós atendemos a região de Taboão da Serra. Então, você começa também pelo entorno e acho que aí toma-se um crescimento maior. Será que também porque os valores dos bairros, do metro quadrado dos bairros em São Paulo são extremamente discrepantes? Talvez seja isso também tenha colaborado? Com certeza, com certeza. E é super interessante isso que você colocou. Muitas vezes o self-storage ele tem esse desafio. Ele precisa estar bem localizado para atender bem o seu cliente pessoa física e o seu cliente pessoa jurídica. Porém, o self-storage não consegue estar dentro de um bairro muito nobre, por exemplo, porque senão o serviço não poderia ser oferecido, ele teria um custo inacessível ao cliente. Então, esse é o desafio do self-storage, achar uma boa região de fácil acesso aos clientes e que não seja dentro, muitas vezes, de onde o cliente mora, porque não seria viável. Então, difícil, esse é um grande... Difícil, mas possível. A gente tem visto que é possível até pelo próprio crescimento do mercado. Agora, Danilo, eu estou aqui pensando com os meus botões. Como é que é feita a verificação do que é guardado? E eu pergunto juridicamente mesmo, quer dizer, bate alguém na porta da empresa, enfim, Polícia Federal, precisa abrir o box número X. Como é que funciona esse processo? Até que ponto vocês precisam ter flexibilidade? Enfim, no caso de Polícia Federal, Sim. já vem com um mandato, né? Sim. Mas como é que funciona isso, da abertura ou não de um box? De um box, perfeito. É importante entender que o cliente ele tem total privacidade no seu espaço. Com isso, ele é responsável por aquilo que ele guarda dentro do seu box. Esse serviço ele é aderido através de um contrato. Esse contrato tem uma série de cláusulas e uma delas, que é super importante, são as restrições de armazenagem. Então, quando ele inicia o serviço, ele já sabe o que ele não pode guardar. Ele não pode guardar animais, obviamente, ele não pode guardar moeda corrente, ele não pode guardar alimentos perecíveis, explosivos. Então, são restrições básicas de armazenagem. E, obviamente, algo ilegal, isso com certeza. Mas nós não fazemos qualquer tipo de ingerência ao espaço do cliente. Ele chega com as caixas, guarda dentro do box e é responsável pela sua unidade, pelo seu espaço autônomo de armazenagem. No caso de um mandato, uma ordem realmente de abertura de espaço por alguma suspeita ou algo nesse sentido, a empresa está totalmente de portas abertas e a favor da lei, para que aquilo que seja necessário ser analisado possa ser analisado. Mas não são casos comuns, nós não temos nenhuma experiência nesse sentido, por exemplo. Eu creio que isso possa ocorrer, mas devem ser casos extremamente pontuais, onde houve realmente alguma investigação, alguém que possa estar guardando algo que não seja bacana, que não esteja dentro da lei, aí realmente a empresa tem que estar 100% de portas abertas.